Quem mais precisa da vacina contra a gripe? Quem mais precisa da vacina contra a gripe são os pacientes mais vulneráveis, e daí são vários grupos que são mais vulneráveis. Este ano, além das pessoas acima de 60 anos de idade, também nós temos que vacinar as crianças de 6 meses abaixo de 5 anos, nós temos que vacinar os profissionais da saúde, as pessoas que têm, que a gente chama de doenças crônicas. Um exemplo, um diabético, alguém que tem uma doença cardíaca, está incluído na vacinação. As pessoas em condições especiais, como por exemplo as gestantes, as puérperas até 45 dias pós-parto também estão incluídas. E este ano nós também estamos abrangendo a população, tanto a população carcerária privada de liberdade, quanto os adolescentes que estão em medidas socioeducativas. E a grande novidade desse ano é a inclusão dos professores também na nossa campanha de vacinação. A gripe pode desencadear complicações? De que tipo? Após um quadro de gripe, nós precisamos ficar atentos porque a gripe pode ser a porta de entrada para algumas complicações. Podem ser complicações infecciosas, como por exemplo a pneumonia. Não é nada incomum nós termos um quadro inicial viral de gripe e isso evoluir com um quadro de uma pneumonia bacteriana que por vezes necessita de hospitalização e até a morte. Então a gripe é uma porta de entrada exatamente para outras complicações que a gente tem em relação a isso. Além da gripe, a vacina também protege do resfriado? A vacina da gripe ela é específica para o vírus da gripe, conhecido como vírus influenza. Ela não protege contra outros vírus, como por exemplo o vírus que causa o resfriado, que pode ser muitas vezes o rinovírus, ou mesmo outros vírus, como o vírus sincial respiratório, que causa as outras infecções respiratórias. Eu tenho uma doença crônica. Devo me vacinar? Sim, todo mundo que tem uma doença crônica, seja uma doença cardíaca, seja um diabetes, os asmáticos, os que têm problema respiratório, problemas renais, essas pessoas todas estão mais vulneráveis ao vírus da influenza. O que acontece é que muitas vezes uma pessoa saudável, certo? Ela se sente muito bem, muito saudável, ela acha que ela não está incluída na campanha por ter um diabetes controlado. A gente precisa lembrar que essa pessoa, se ela tiver uma influenza, ela pode indiretamente descompensar alguma outra doença de base dela. Então, não tem dúvida que as pessoas que têm essas doenças crônicas estão incluídas na campanha de vacinação. Nós estamos na campanha de vacinação contra a gripe. Você já se vacinou? Você tem algumas dúvidas sobre a vacina? Bom, então quem sabe você vai tirar suas dúvidas agora. A vacina da gripe realmente funciona? A vacina, sim, ela funciona e ela deve ser feita nesta época do ano. Ela funciona especialmente para aquela população que mais precisa dela, que são os vulneráveis. As crianças sempre respondem melhor às vacinas pelo fato de ter um sistema imune mais jovem. As crianças também, elas transmitem por mais tempo o vírus. Então, eu vacinando as crianças, eu protejo as próprias crianças, mas indiretamente eu protejo quem convive com esta criança, seja pais, avós e outras pessoas. A vacina da gripe pode me deixar gripado? A vacina não pode deixar ninguém gripado porque a vacina é feita de vírus morto. Então, toda vacina que é feita de vírus morto, ela não consegue causar a doença. O que acontece muitas vezes é que você toma a vacina e antes de você ter a proteção da vacina, você pode adoecer, seja do vírus influenza ou pode ser algum outro vírus, porque nesta época do ano tem outros vírus como vírus sincial respiratório, vírus do resfriado comum, que circulam também nesta época. Importante lembrar que influenza é uma doença que deixa você debilitado, com febre, com adinamia. Então é uma doença muito especial e muito diferente de um resfriado comum. Por que eu preciso me vacinar contra a gripe agora? Eu preciso me vacinar contra a gripe agora porque é exatamente nesta época do ano que a gente tem a maior circulação dos vírus respiratórios, incluindo o vírus da gripe, que é o vírus influenza. Então, eu me vacinando agora, eu não vou estar imediatamente protegida. Essa proteção ocorre mais ou menos 2 a 3 semanas depois que eu recebi a vacina.